Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Theo e nesse vídeo eu estarei falando sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Espero que gostem, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Então, ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Antes de entrar no assunto, né, propriamente dito, vamos ver o que são retas paralelas. Retas paralelas são duas ou mais, né, retas no plano e são consideradas paralelas quando elas não têm ponto comum, quando não se intersectam, não atravessam uma outra. Então, se não tem ponto em comum, elas são retas paralelas, conforme a figura que está aqui representando. As retas R, S, T e U são paralelas. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos formados pelo cruzamento de duas retas. Então, cruzou duas retas, o que irá acontecer? Vão formar quatro ângulos que são opostos por causa do vértice. E esses ângulos opostos pelo vértice, né, que não são os adjacentes, né, são os opostos, eles possuem mesma medida. Toda vez que tiverem duas retas intersectadas ou concorrentes, eles vão formar dois ângulos 2 a 2 congruentes. Ou seja, o A tem mesma medida do ângulo C e o B tem mesma medida do ângulo D. Os opostos possuem mesma medida. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, quando duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, vão possuir aqueles ângulos que a gente viu no slide anterior. Vão possuir quatro ângulos cada encontro da transversal com cada reta. Ou seja, em cada intersecção aqui, em cada relação desses ângulos, vão ter uma relação de ângulos entre si. Além deles aqui, que a gente viu no slide anterior, que A é oposto pelo vértice com C e possui mesma medida, né, são congruentes, e o B é oposto pelo vértice com D e possui mesma medida, aí elas vão ter uma relação com os outros ângulos formados pela reta S aqui. Essas formadas pela R e T vão ter uma relação com a reta, os ângulos formados pela reta S com a T. Então, foi feita uma combinação de figuras, né, cores, para vocês perceberem essa relação, né? Vamos analisar agora. Ângulos correspondentes. Correspondentes é quando um ângulo está na parte de dentro das retas paralelas e o outro está do lado de fora das retas paralelas. Então, interno, parte interna, é dentro das retas paralelas, entre as retas paralelas, e parte externa, fora das retas paralelas, né? Aqui abaixo ou acima. Então, correspondentes é uma relação de um ângulo que está dentro das retas paralelas e o outro que está fora das retas paralelas. Então, posso ver a relação do A e com o E. Eles possuem a mesma abertura, eles são congruentes. Então, toda vez que você observar essa relação de um ângulo que está interno e o outro externo, e do mesmo lado da transversal, aqui no caso, na nossa visão, ele está do lado esquerdo da transversal, né? Na parte esquerda aqui da figura. Então, o A e o E são correspondentes, ou seja, possuem mesma medida. E observando ainda do lado esquerdo da transversal, temos os ângulos D e H. O D e H também são congruentes, também possuem mesma medida, pela relação, né, que um está interno e o outro está externo e do mesmo lado da transversal. Isso também acontece do lado direito aqui.
O B e o F, né, um está externo e o outro está interno, eles são congruentes, né, do mesmo lado da transversal. E o C e o G também, eles são congruentes, pois estão do mesmo lado da transversal, do lado direito da transversal. Um está interno e o outro está externo, possui a mesma abertura. Outra relação são os colaterais internos ou colaterais externos, porque a relação deles vão dar o somatório 180, ou seja, são suplementares. Então, colaterais internos é aqueles que estão dentro das retas paralelas. Colaterais externos é aqueles que estão fora das retas paralelas. Colaterais é que estão no mesmo lado da transversal. Ou seja, vai ter parecido a observação dos correspondentes. Tem que estar no mesmo lado. Então, o lado esquerdo para cá, o lado direito para cá. Ou seja, eu vou ter que observar esses ângulos. Só que tem que observar a parte interna e depois a parte externa. Na parte interna, o D e o E são colaterais, estão no mesmo lado da transversal. E eles são suplementares e são internos, né? Eles são internos. No caso, eles são colaterais, pois estão no mesmo lado. São internos, porque estão na parte de dentro das retas paralelas. Então, com essa relação, colaterais internos, eles são suplementares, a soma dá 180. Ou seja, o D e o E somados dão 180. Mesma coisa o A e o H. O A e H só que estão na parte externa. Se estão na parte externa, eles são colaterais externos, ou são suplementares, a soma é 180. Do outro lado da transversal, do lado direito, o C e o F seriam internos. Então, se são internos, eles são colaterais internos, eles são suplementares. C mais F é igual a 180. E, observando o mesmo lado também, B e G, os dois estão fora das paralelas, não são externos, estão do mesmo lado da transversal, então eles são chamados de colaterais externos, B e G. Então são suplementares, então a soma é 180. Alternos. Alternos quando estão, um está do lado direito, o outro do lado esquerdo. Então são lados diferentes da transversal. Só que observe que um é interno e o outro é externo. Tem que ter essa observação. Então, a parte interna são esses aqui e a parte externa são esses de fora aqui das paralelas. Então, se são alternos, um está de um lado da transversal e o outro está do outro lado da transversal. Observando aqui, ó, o D tem a mesma abertura do F, então D e F são congruentes. O C e o E são congruentes. Então, está na parte interna, eles são colaterais internos. A relação do D com F e o C com E, eles são congruentes. E do lado de fora, né, do lado de fora, que é externos às paralelas, tem que estar do lado direito da transversal e o outro do lado esquerdo. Então, a relação seria o B e o H, que tem a mesma abertura, são congruentes, e o A e o G teriam a mesma abertura, então eles são congruentes. Então, tem essas relações entre os ângulos, além daquela que a gente viu o oposto pelo vértice, né? O B com D são opostos pelo vértice, o A e o E são opostos pelo vértice, o E e o G são opostos pelo vértice, e F e H são opostos pelo vértice, que a gente vai rever agora no próximo slide. Ângulos opostos pelo vértice é aquele que a limitação entre os ângulos é somente o vértice formado por duas retas, ou retas que são concorrentes. São duas retas que são concorrentes, então eles vão formar 4 ângulos. E os ângulos que são opostos pelo vértice, eles têm mesma medida, são congruentes. Então, outra relação, né, além das retas concorrentes, eles podem falar dessa maneira. O OA é uma semirreta oposta
AOC, e o OB é uma semirreta oposta ao OD. Isso quer dizer que formam retas, né? Então, essa reta concorrente a essa reta. Quando isso acontecer, formam ângulos opostos pelo vértice. No caso, esse ângulo é oposto pelo vértice desse, esse ângulo é oposto pelo vértice desse. Então, esse é congruente a esse, e esse de cima é congruente a esse de baixo, tem mesma abertura. Aqui, né, AOB, esse ângulo aqui, ó, AOB e COD são congruentes, são opostos pelo vértice. Mas eu poderia ter colocado também AOD e o BOC também são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Como eu coloquei nessa parte aqui. X é oposto pelo vértice com Z e Y é oposto pelo vértice com K. E além disso, aqueles ângulos que são adjacentes, um do lado do outro, eles formam 180. Vocês podem observar que um ângulo, né, é um ângulo total aqui, ó, 180, é um ângulo raso. Então eles são suplementares. Se são suplementares, a soma é 180. Então o X e o Y formam 180, o X e o K formam 180, o Y e o Z formam 180 e o K e o Z, né, somam 180. Então, observando somente o X e o K, X e o Y, X mais Y e o X e o K, vamos observar o que vai acontecer. Então, se eles são 180, eles são iguais, né? Essa soma é igual a essa. Então, vocês poderiam igualar formando uma equação, uma nova equação. Como tem x positivo em um membro da igualdade e x positivo no outro membro da igualdade, podemos cancelá-lo. Isso quer dizer que o y vai ser igual a k. Aqui, provou que o oposto pelo vértice tem mesma medida, são congruentes. Então, mesma coisa que foi falado no slide anterior. AOB congruente a COD, o Y com K. E o BOC congruente com AOD, que o X e o Y são congruentes, possuem mesma medida. Então, a propriedade, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, têm mesma medida. Um exemplo só para a gente fixar ainda mais. Já falou que são opostos pelo vértice. Já falou que são opostos pelo vértice, então ele tem mesma medida. Expresso por x mais 60 e 3x menos 40. Eu fiz a figura só para a gente visualizar, né? Os ângulos, eles são opostos pelo vértice. Se são opostos pelo vértice, a gente tem que entender que eles têm mesma medida. Eles são iguais. Então é só pegar o x mais 60 igual a 3x menos 40. Fazendo isso, lembrando da relação de equação do primeiro grau, temos um vídeo relacionado à equação do primeiro grau, podem voltar e vê-lo, né? E fazendo um processo rápido, né? 3x está no segundo membro, passando para o primeiro membro fica menos 3x, o menos 40 mantém no segundo membro e o mais 60 passa para o outro lado e vai ficar menos 60, fazendo a relação rápida, né? Tudo que tem x de um lado que não tem x para o outro, trocando o sinal. Menos 40 menos 60, sinais iguais soma e repete sinal. E x menos 3x, sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior em módulo. Então esse é o sinal, o maior em módulo, então vai ficar menos 2x, menos 100 graus. Então, passando menos 2 dividindo, ou fazendo aquela multiplicação por menos 1, é só olhar lá no nosso vídeo, dividindo por menos 2, então menos 100 dividido por menos 2 dá 50 positivo, porque menos com menos dá mais, né? Menos dividido por menos vai dar mais. Então 100 dividido por 50 dá 50. Então logo o valor do x é 50. Se eu quisesse calcular qual a medida do ângulo, basta substituir. 50 mais 60 dá 110. Então os ângulos medem 110. Ah, eu quis substituir no outro. Não tem problema, vai ter que dar 110.
3, um número junto com a letra é multiplicação. 3 vezes 50, 150 menos 40, deu 110. Ah, eu quero achar o ângulo que é adjacente. Então, se é 110 e a soma dos dois é 180, então 180 menos 110 dá 70. Então, dá para fazer várias perguntas dentro de uma mesma relação de ângulos. Espero que tenham gostado. Já curtam esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do canal. E até o próximo vídeo.